Meus caríssimos irmãos e irmãs católicas, João que vos fala. Hoje falaremos sobre Cristo no templo e meditaremos sobre a defesa da fé. Vamos lá, do início. Cristo chega em Jerusalém montado num burrinho. Cristo cumpre a profecia de que ele entraria em Jerusalém com esse burrinho. Se você acredita que Cristo entrou em Jerusalém com um burrinho como um sinal de humildade, você não está errado, mas você também não está certo, 100% certo. Por quê? Porque o verdadeiro propósito disso vai muito além. As pessoas costumam dizer que Cristo entrou com um burrinho para mostrar humildade, sabe, como verdadeiro propósito daquela entrada. E não foi esse o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito da entrada foi justamente concretizar a chegada do reino de Deus. Por quê? Os reis da época tinham esse costume de entrar em burrinhos. Óbvio que tinha outras culturas que entravam mesmo com cavalos e carroças gigantes, mas Cristo entrava, os locais entravam com burrinhos. Hosana, por exemplo, é uma palavra dada aos reis e não dada como adoração a Deus. Agora é dado como adoração a Deus, porém na época é direcionado ao rei. E eles tinham essa visão do Messias. Que visão do Messias? A visão de que ele era um rei que viria salvar o povo dos romanos e não dos pecados. Os pecados eles não queriam saber de salvar do pecado. Eles queriam saber de salvar dos romanos. Ou seja, Cristo entrando com um burrinho cumpre a profecia dos boatos, né, que chamam ele de Messias. Pessoas, caramba, acho que Cristo é o Messias, hein? Ele fez tal coisa, ele ressuscitou Lázaro. E após a ressurreição de Lázaro, tudo se agitou mais ainda. E as pessoas estavam ali em dúvida. Cristo chegar com o burrinho deixou as pessoas mais eufóricas ainda, porque ali eles viram que concretizou-se a profecia que o Messias viria montado num burrinho. Então o povo vai à loucura. Mas esse mesmo povo depois quer matar Cristo. Será que alguém que tem verdadeira fé teria essa capacidade de mudar tão rápido os seus pensamentos? Bom, a verdade é que eles nunca tinham crido em Cristo. Eles não tinham essa fé em Cristo. Por quê? Onde você percebe isso? Porque a imagem do Cristo que eles tinham não é o verdadeiro Cristo. A imagem que eles tinham é de um guerreiro, como eu disse, de um rei que viria para libertar dos romanos. Ele chegaria lá, pegaria sua espada, ele reivindicaria a coroa para si e lutaria contra os romanos. Só que a coroa de Cristo, que Cristo diz, é a coroa do céu. O reino dele não é daqui. E as pessoas acreditavam que o reino dele era daqui. Aí, tudo bem. Continuou. E, de fato, Cristo traz uma liberdade do povo de Deus para os romanos. Né? Para os romanos, no sentido de que ele liberta dos romanos. Né? Porque os cristãos são os agentes principais para a liberdade de culto. Né? Primeiro, eles começam, antes de Constantino, se não me engano, em Dória, eles influenciam o imperador a dar liberdade de culto. Em Constantino, com a conversão do imperador e com ele convocando o concílio de Nicéia, aí que o cristianismo, a igreja católica, pega ali sua como posso dizer, o seu reconhecimento, né? E então o cristianismo se vê livre. Bom, continuando, Cristo chega em Jerusalém com essa imagem de quem vai salvar dos romanos. Só que Cristo, ele vai para Jerusalém repreender e atacar não os romanos. Ele vai atacar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo, mais uma vez, se perverteu. Mais uma vez. Como isso? Quando Cristo chega no templo, por exemplo, e é aí que eu quero chegar. Quando Cristo chega no templo, ele se depara com a deturpação da casa de Deus, com a profanação da casa de Deus, com vendendo animais, sendo usado de rotas de negócio, sabe? Gentios que estavam indo ali no sentido de vender e não de se converter. E
Cristo chega nos responsáveis pelo templo, que são os fariseus, e diz a eles: córdia de víboras. Por que eles são córdia de víboras? Porque eles eram responsáveis por proteger a casa de Deus, por organizar a casa de Deus e fazer com que aquele lugar fosse de oração, os barulhos fossem de oração e não de animais e de moeda. Então, eles são de fato córdia de víboras, porque eles tinham uma missão e não cumpriram. Por que eles não cumpriram? Porque eles não tinham interesse. Não porque não estava ao alcance deles, é porque eles não queriam mesmo. Porque eles se preocupam tanto com o que você toca, com o que você coloca na sua boca para comer, que te deixa impuro ou não. Mas eles não se importam com a casa de Deus. A casa de Deus se traz lucro para eles, que deixe como está. O bom é que aquilo tudo estava fantasiado, né? De verdadeira tradição do judaísmo. Porque vender animal, pelo que eu sei, você tem que pegar o melhor animal que você tem. Aí você compra um animal dentro da casa de Deus? Ué, tem algo errado aí. Bom, Cristo então repreende o seu povo. Aí os judeus que estavam, os mesmos judeus que gritavam Hosana lá na porta de Jerusalém, eles perguntam: ué, que Messias é esse, hein? Não tô entendendo porque ele tá atacando a gente, ao invés de atacar os opressores. Porque, veja bem, Cristo em alguns momentos ele pune os povos estrangeiros por profanar Cristo, por profanar Deus. Deus faz isso no Velho Testamento muitas vezes. Mas mais vezes ainda, ele repreende seu próprio povo. Ele pune seu próprio povo. Cristo, Deus, está preocupado com a conversão? Está. Mas ele também está preocupado com a reta conduta dos seus fiéis. Ele quer que aqueles que já são convertidos permaneçam no caminho. Se o seu povo se perde, ele faz questão de ir atrás, repreendendo. Se seu povo faz coisa errada, ele repreende como realmente um pai mesmo. E isso que Deus é para a gente. E Cristo veio para isso. Só que o orgulho dos judeus naquele ponto chegou a um tal nível absurdo, ao ponto deles falarem que nunca foram escravos, os filhos de Abraão. Poxa, isso aí você não precisa nem ser cristão para refutar. Você apenas tendo conhecimento histórico ou conhecendo a Bíblia, você já sabe que isso é uma tremenda mentira. Então, existe ali uma flexibilização, como posso dizer, existia uma manipulação da história para alimentar o ego dos judeus. Eles não acreditavam, eles não prestavam mais atenção nos fatos que aconteceram no passado. Porque se eles tivessem prestado atenção, eles veriam que Cristo estava cumprindo as profecias. Se eles tivessem prestado atenção no passado, nas tradições que eles tanto falavam, eles teriam visto Cristo de verdade. Porque eles veriam que Cristo, repreendendo eles no templo, estava se assemelhando ao Pai. E começariam a conectar as coisas, as profecias. E hoje não é à toa que existem os judeus messiânicos que acreditam em Cristo. E aí eu não sei mais como é que funciona a questão deles lá. Mas é mais ou menos isso aí. Um judeu acredita em Cristo. Difícil. Mas enfim. Continuando. E qual é a mensagem? Qual é a semelhança que devemos tirar? A missão que devemos tirar disso para nós? É que devemos preservar a casa de Deus. Que nós não devemos fazer parte da córdia de víboras. Eu te faço uma pergunta. Você já viu um amigo seu que não é batizado comungando? Você já viu um amigo seu que não é batizado pegando a hóstia e não comendo? Será que você, sabendo disso e sabendo que não poderia que isso não deveria acontecer, será que você se manteve em silêncio ou que você defendeu a imagem de Cristo? Se você se manteve em silêncio, você precisa rever as coisas. Porque se você silenciou, você deixou que a imagem de Cristo fosse profanada. No seu próprio templo ainda. E não é só no próprio templo, mas fora também. Porque se o seu corpo é um templo, você tem que cuidar também do seu corpo. E aquilo que entra no seu ouvido. Se você está numa sala de aula e um amigo seu fica fazendo brincadeiras idiotas com Cristo, um ateu, sei lá o que for, você tem que repreender, porque ele não tem esse direito.
nem constitucionalmente, nas leis dos homens, e menos ainda perante a sua fé. Ele não pode fazer isso. E será que você tem essa concepção de que ele não pode fazer isso? Será que quando você vê as coisas erradas dentro da sua paróquia, não estou falando para você pegar uma espada e um chicote e fazer como Cristo, né? Óbvio, nos piores dos casos, se for necessário, você tem que fazer sim. Mas será que você tem usado a sua voz para defender a casa de Deus? Eu me faço essa pergunta. Eu me faço a pergunta se eu estou sendo defensor da casa de Deus. Então, faça você mesmo essa pergunta a você. Será que eu estou protegendo a imagem de Deus? Será que eu estou rezando por aqueles que mancham a imagem de Deus? Que profanam a imagem de Deus? Porque óbvio que fica aquela raiva quando a gente vê esse tipo de coisa. Mas o propósito de tudo é a conversão. Se a gente não reza pela conversão dessas pessoas e reza pela morte delas, ora, aí você quebrou um mandamento, né? Que é o não matarás. Porque se você tá rezando até pra pessoa morrer, você tá matando a pessoa, basicamente. E foi dito muito isso, né, nesses últimos evangelhos, de que a lei, Cristo eleva a lei a um nível mais complicado de se viver. Antes, você não poderia matar, no sentido literal, você não poderia pegar uma espada e matar seu irmão. Agora, você não pode matar ele nem em pensamento. Será que Cristo muda as leis de fato, como os judeus dizem? Ou ele apenas eleva ao nível que eles acreditam, pela sua comodidade, eles acreditam que não é mais a mesma lei? Porque eles não, na verdade, eles veem que aquilo é a mesma lei. Só que eles não querem seguir aquela lei, porque é mais difícil. Cristo traz um nível de dificuldade maior para as leis. Antes você não podia adulterar na prática. Agora você não pode adulterar nem pensamento. Para os judeus faz sentido? Não faz. Para o judeu? Não. Para quem está em comodidade. Isso faz sentido? Não faz. Bom, é isso que eu queria trazer. Esse pensamento de que devemos ser guardas fiéis a Deus. Porque mais do que Deus é fiel conosco, será que nós estamos sendo fiel com Deus? Então, devemos ser fiéis com Cristo. Que a graça daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco. Até breve.